Se você pensa que a política brasileira é para amadores, você está sendo amador. Iremos falar hoje a respeito de um assunto que poucas pessoas estão falando sobre ele. Um deputado ou ex-deputado federal que começa a responder à justiça por alguns atos seus. Que esses atos são aprovados por uma grande parcela da população brasileira e super reprovado também por uma grande parcela da nossa sociedade. Logo depois da vinheta, a gente volta para tratar deste assunto. É isso aí, pessoal. A gente vai falar hoje a respeito do Supremo Tribunal Federal, ou o STF, que começa a julgar o caso de um ex-deputado federal do partido do PL, que está nos Estados Unidos e que esteve tramando ações do governo estrangeiro dos Estados Unidos contra o governo e a sociedade brasileira. Eu estou falando dele e você sabe muito bem do que eu estou falando. Nós vamos trazer agora um vídeo do canal ICL Notícias, onde eles falam exatamente sobre isso e a expectativa que há neste julgamento. Boa tarde para você que mora nesse país em que mais um integrante da família Bolsonaro vai responder pelo que fez na trama golpista, ainda que de forma indireta. Nós vamos começar por esse personagem, aquele que está quase que escondido lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Vamos começar por ele. Bom, o Dudu Bolsonaro caiu na malha fina do STF finalmente, né? O Supremo deu início hoje, oficialmente, à ação penal contra o ex-deputado federal, que deve ser julgado pela tentativa de obstrução do julgamento do pai dele, Jair Bolsonaro. Esse julgamento deve começar efetivamente em abril, né? Com toda a fase de instrução nesta ação penal. A abertura da ação ocorre 2 meses depois da corte ter aceitado oficialmente a denúncia que já tornava o Eduardo Bolsonaro réu. Mas ele virou réu, aí veio o recesso e agora sim a ação começa a andar lá no STF e a Laura traz outros detalhes sobre isso pra gente. Laura. Rodrigo, o tempo do Eduardo Bolsonaro está acabando. Para quem não lembra, quando a trama golpista estourou, o filho 03 do Jair Bolsonaro usou o cargo dele de deputado federal e também a influência que ele tem na extrema-direita internacional para articular tarifas contra o Brasil e também sanções aos ministros do STF. E por conta disso, o Eduardo acabou sendo investigado pela Polícia Federal e depois denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Pouco tempo depois disso, a primeira turma do Supremo aceitou por unanimidade a denúncia por coação no curso do processo contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, com essa instauração da ação penal, o processo entra na fase que chama de instrução, na qual vão ser produzidas provas e também ouvidas testemunhas, Rodrigo. É isso, né? Eles vão ouvir as testemunhas, o próprio Eduardo Bolsonaro vai poder falar e ainda no primeiro semestre, se espera, ele será julgado. Se for condenado, olha, ele já perdeu o cargo de deputado federal, né? Aí definitivamente vai ter que desistir da candidatura, porque vai ficar vetada, né? Uma candidatura que ele ainda tinha a intenção de ser candidato a senador por São Paulo, mas essa página, inclusive, já está virada. Nós vamos provavelmente chegar ao final desse primeiro semestre de 2026 com o Eduardo Bolsonaro também condenado e oficialmente foragido, se assim for, foragido nos Estados Unidos. Nós vamos acompanhar de perto tudo isso aqui no ICL, o julgamento do Eduardo Bolsonaro por obstruir a justiça e tentar impedir que o pai dele fosse para a cadeia. Não deu certo, está na papudinha o pai e o filho, em breve, vai ter que responder pelo que fez. Bem, pessoal, como a gente acabou de assistir agora aqui no nosso canal, o Eduardo Bolsonaro começa a ter que responder pelas suas ações durante o último ano, 2025, quando ele trabalhou muito lá nos Estados Unidos para trazer sanções a ministros do STF, também a políticos e tarifas sobre o Brasil, como forma de pressionar a justiça brasileira a, vamos dizer, relaxar as acusações contra o pai dele, o Jair Messias Bolsonaro.
Que mosca, hein? Vai-te embora, parece o Jair. Vai, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair embora, que mosca chata. E olha que a gente já tá limpinho. Vai lá, mosquinha, parece o Jair. Então, pessoal, o Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Eduardo Bananinha, começa a responder à justiça brasileira por seus atos que é conhecido, vamos dizer assim, globalmente. Quem está hoje no Brasil sabe o que o Eduardo Bolsonaro fez, anunciou que ia fazer, anunciou que fez as ações contra autoridades brasileiras e também sanções aos empresários, à economia brasileira. Tudo como uma forma de pressionar o julgamento do seu pai, o Jair, para que ele fosse liberado, libertado, perdoado, anistiado e tudo mais que você possa imaginar em relação a perdão dos seus crimes. Não deu certo, o pai dele já está na papudinha, como você bem sabe. Hoje, o pai dele está totalmente silenciado. Não se ouve um pio do Jair e o Eduardo agora vai ser o próximo que será julgado. Houve uma denúncia, essa denúncia foi aceita pelo STF e agora começará o julgamento que está previsto para iniciar em abril. Mas aí teremos os depoimentos, teremos as defesas, testemunhas e no final das contas teremos aí o resultado deste julgamento. Eu devo imaginar que o Eduardo deverá ser condenado, pegar uma condenação e assim se tornar também inelegível para qualquer cargo eletivo no Brasil. É isso, e a gente fica por aqui, mas antes de sair do vídeo de hoje, quero perguntar a você a sua opinião. Se você fosse um integrante da justiça brasileira, você condenaria o Eduardo Bolsonaro pelas suas ações lá nos Estados Unidos, trazendo sanções e tarifas sobre o Brasil? Além disso, ele mesmo falou na sua própria boca que por ele desejaria uma guerra no Brasil, que os Estados Unidos invadisse e fizesse aqui no Brasil o que fez em outros países pelo mundo. A sua opinião, ele deve mesmo ser condenado ou deverá ser absolvido? Porque, afinal de contas, ele era um deputado federal recebendo dinheiro do povo brasileiro e estava defendendo os interesses de uma grande parte da sociedade brasileira. Aquela parte que não aceitou a derrota nas urnas e até hoje espera por 72 horas. Pessoal, se você quer contribuir com o canal, tem logo aqui do lado o nosso QR Code do nosso Pix, caso você possa e queira. Se você pode e não quer, ou se você quer e não pode, tem outras formas de você contribuir com o nosso canal. Se inscrevendo aqui, deixando o seu like, que é importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, e também, além de se inscrever no canal, também deixar aquele comentário a respeito do assunto do vídeo. Eduardo deve ser condenado ou absolvido? A palavra está com você. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.